Minutos do pequeno expediente, que abriu mão no horário de falar, tem 3 minutos de breve comunicação. O senhor tem 13 minutos para falar e voltar para a direção dos trabalhos. Senhor presidente, senhora deputada, senhores deputados, o ataque feroz desse Senhor presidente, questão de ordem. Antes do início do nosso querido orador, o senhor estaria à casa que enviasse a Voz do Brasil para que o nosso discurso... Solicitando para a divulgação do seu pronunciamento, inclusive na Voz do Brasil. Para o escudo. O senhor tem Desculpa, Senhor presidente, muito obrigado. Senhora deputada, senhores deputados, o ataque feroz desferido contra a Petrobras pelos partidos políticos e pela mídia que fazem oposição ao governo da presidenta Dilma Rousseff vai muito além do embate eleitoral que se avizinha. Não está em jogo para os oposicionistas nenhum zelo com a maior empresa estatal do Brasil. Também não querem os oposicionistas apenas desgastar a imagem de Dilma Rousseff. O que está em jogo para os liberais é a disputa de projetos para o Brasil. O fogo cerrado contra a Petrobras se insere em um movimento mais geral da ofensiva ideológica do pensamento liberal, buscar por todos os meios possíveis conquistar as mentes e os corações dos brasileiros para as velhas bandeiras do liberalismo econômico. Todo santo dia, senhor presidente, os partidos liberais e a grande mídia, articulados em uma urdida orquestração, despejam sobre a sociedade brasileira notícias de incompetência e corrupção que seriam congênitas ao Estado. Assim, na educação atacam o Enem, buscando ridicularizar o mais sofisticado e bem-sucedido exame de avaliação do ensino médio e porta de entrada nas universidades federais em um sem número de faculdades privadas. Silenciam sobre o programa de expansão e interiorização das universidades e institutos federais de educação tecnológica, certamente porque só teriam que elogiar. Não falam do programa Ciência Sem Fronteira, que beneficia a dezenas de milhares de jovens enviados para avançados centros internacionais de tecnologia. Se falam é apenas para destacar aqueles estudantes bolsistas que não têm proficiência em língua estrangeira. Enem, Reúne, ProUni e FIES são coisas de governo, são coisas de Estado, logo não devem ser desconstruídas. Logo não deve ser desconstruída. Os liberais acusam morosidade na construção das escolas do programa Pró-Infância, como se fosse simples, como num passe de mágica, construir milhares de unidades por todo o país. Omitem que mais de 1.000 dessas escolas já foram construídas com especificações técnicas que barateiam a obra em até 30% do custo. Os liberais não falam da distribuição aos municípios de milhares de ônibus, embarcações amarelinhas, coisa que se via somente pela TV em países desenvolvidos, produzidas especialmente para transportar estudantes. Os liberais atacam a realização da Copa do Mundo, distorcendo os números e confundindo investimentos em estádios com investimentos em obras estruturantes nas grandes e médias cidades do país. Misturam os gastos com metrô, trens leves, sobre trilhos e outras obras de mobilidade urbana com o dinheiro que os governos estaduais ou os clubes tomaram emprestado ao BNDES para construir as arenas. Propagam a desinformação para indignar os brasileiros. A grande mídia não sabe o que fazer com a Copa de 2014, se torce para dar certo, porque corre rios de dinheiro para os bolsos dos empresários, inclusive
dos patrões da mídia, ou se torce para a Copa dar errado, uma oportunidade para culpar o governo federal. E se Neymar não arrasar, os adversários vão botar a culpa em Dona Dilma Rousseff. Atacam a obra de transposição de água do Rio São Francisco, tocada no peito e na raça, depois de mais de um século de promessas não realizadas. Não atacam os governos liberais que estão há 2 décadas no governo do Estado de São Paulo e que não fizeram obras para evitar a situação de pré-colapso em que se encontra o abastecimento de água na capital paulista e arredores. Os liberais atacam as obras das grandes hidrelétricas, que depois de 3 décadas de estudos e pesquisas, só recentemente estão sendo construídas. Ao mesmo tempo, auguram colapso no fornecimento de energia por todo o país e reclamam porque o governo construiu termoelétricas para suprir contingências do sistema. Os liberais, à luz da teoria do homos econômicos, não estão nem um pouco preocupados com a saúde da população e atacam o programa Mais Médico do Ministério da Saúde. Notícias do programa Mais Médico só se forem de evasão de uma dissidente cubana ou de um erro numa receita médica, em meio ao trabalho de mais de 14 mil profissionais que agora trabalham nas áreas mais distantes ou antes abandonadas, mesmo nas grandes cidades. Notícia boa da saúde não pode para os liberais. Para falar de saúde, os porta-vozes do liberalismo só mostram notícias ruins nos serviços de urgência e emergência nos hospitais. Só falam da construção de unidades de pronto atendimento, as UPAs, se for para mostrar as que estão atrasadas ou com rachaduras no piso. Não falam como as UPAs desafogam os hospitais, só falam de serviço do SAMU, se for para mostrar que uma maca quebrou. Nunca falam do gigantesco número de atendimentos bem-sucedidos do SAMU. Por que isso não podia ser notícia? Porque não comparam a estratégia de saúde do Brasil com a dos Estados Unidos, o país mais rico do mundo, mas que ainda não tem cobertura de serviços de saúde para quem não pode pagar. Os liberais atacam o programa Minha Casa Minha Vida. Os grandes canais de TV só enxergam os problemas de construção daquele 1% de casas do programa em meio a mais de 1,5 milhão de unidades já construídas e entregues às famílias, que passam a ser respeitadas no direito sagrado de ter uma casa para morar, o que é básico nas sociedades sedentárias. A mídia omite que durante 2 décadas os governos liberais não tinham programas substantivos de habitação, nem para as classes populares, nem para a classe média. O programa Luz para Todos já beneficiou milhões de pessoas e de propriedades rurais, mas só é lembrado por onde não chegou. O PAC das máquinas, que distribui kits com máquinas e caminhões para municípios do pequeno porte, um programa que gera emprego na indústria e infraestrutura da zona rural, nunca é reportado pelos telejornais. Os programas do MDA para a agricultura familiar, o PRONAF, que subsidia os pequenos produtores rurais, nunca é lembrado pelos liberais, porque isso significa intervenção no Estado, na economia, um sacrilégio contra o Deus mercado. Os liberais não escondem o mal-estar com a bem-sucedida e exemplar política de reversão da miséria no Brasil. Não tem nenhum compromisso com política de distribuição de renda e de inclusão econômica e social, como os programas Bolsa Família e o Brasil Sem Miséria. Aliás, para agradar determinados setores do empresariado, os neoliberais falam da adoção de medidas impopulares. Só não têm honestidade suficiente
para dizer ao povo brasileiro que medidas amargas seriam adotadas e a quem atingiriam. O gravíssimo tema da violência e da segurança pública que amedronta o povo e que já vitimou em torno de 1 milhão de brasileiros assassinados nos últimos 20 anos, é noticiado e espetacularizado como um problema recente. E se os liberais não têm como depositá-lo no colo da presidência da República, escamoteiam que o crime avança, mas exatamente onde o Estado se omite e se subtrai, e por conta de um sistema de segurança pública e de justiça que privilegiam a proteção ao patrimônio privado, à propriedade privada e não à vida humana. Os liberais não enxergam porque não querem enxergar os avanços do Brasil no combate à violência com a Lei Maria da Penha e o Estatuto do Idoso, como não veem e não valorizam a política federal de distribuição dos kits para otimizar o indispensável trabalho nos conselhos tutelares, como não querem ver os avanços na gestão e na expansão da Previdência Social nesses últimos 11 anos, muito mais presente e mais ágil, com serviço muito mais próximo junto à população brasileira. Os liberais brasileiros, nos parlamentos e na grande mídia, invertem a leitura dos números positivos da economia brasileira nos últimos 11 anos. Omitem, por exemplo, que em 2003, quando Lula da Silva assumiu a presidência da República, a inflação estava acima de 12% ao ano, e que nos governos de Lula e de Dilma, à exceção de 2003, a inflação anual não ultrapassou o teto da meta, por mais que se fale no preço sazonal do tomate de ouro. Importante, atualmente, o combate à inflação se realiza sem fazer do desemprego a âncora da estabilidade dos preços, como ocorreu nos anos dos governos neoliberais. Os liberais brasileiros omitem que nos 20 anos do liberalismo e do neoliberalismo, de 80 a 2002, o Brasil quebrou várias vezes e, de pires na mão, curvou-se ao FMI para pedir empréstimo. Pior, que mesmo quebrado, o Estado brasileiro, com dinheiro público, socorreu os bancos privados falidos. Como hoje o Brasil não tem problemas com a dívida externa, porque, de forma inusitada, tornou-se credor internacional e tem cerca de 378 bilhões de dólares como reservas cambiais, então os liberais emudecem. Como emudecem quando se compara a situação da dívida pública líquida, que na época do neoliberalismo batia na casa dos 60% do PIB e hoje está na casa dos 35% do PIB. Na Bíblia dos liberais, o parâmetro da economia resume-se ao crescimento do PIB. Cobra o maior crescimento do PIB como se isso fosse um fim em si mesmo. Compara o crescimento do PIB no Brasil com o PIB do México e de outros países latinos e com os demais países que, como o Brasil, formam o grupo dos chamados BRICS, Rússia, Índia, China e África do Sul. Outros aspectos da economia, por exemplo, a criação de milhões de empregos, a variação positiva do poder de compra da população, a melhor distribuição e valorização da renda, a mobilidade para cima de dezenas de milhões de famílias da chamada classe C, a política de valorização do salário mínimo, a desprecarização do trabalho de milhões de pessoas e a formalização de milhões de pequenos empreendedores. Ou escondem os liberais que esta façanha da economia brasileira se dá apesar do ambiente da longa e persistente crise internacional do capitalismo liberal. Setores da grande mídia liberal passaram de forma disfarçada a defender o fim da política de valorização do salário mínimo, porque isso não seria assunto do governo, mas do mercado. Dentro desta mesma orientação, insiste na autonomia do Banco Central, porque isso mais confiança para os investidores. Falta-lhes novamente honestidade suficiente para publicar em relação a que seria essa autonomia e a quem serviria mesmo a tal autonomia do Banco Central. Aos credores da política pública interna, ao
ao esvoaçante capital especulativo que produz bolhas, miragens de riquezas monetárias, que destrói as economias nacionais, largando-as para trás, deixando aos bancos centrais a tarefa de acudir os sistemas falidos com o dinheiro público. Vou concluir, senhor presidente. Os ataques diretos à presidência Dilma e à Petrobras, portanto, vão muito além do embate eleitoral. Compõem o enredo de uma visão de mundo que remonta aos cânones do velho liberalismo, anterior ao pensamento de Keynes. Trata-se de um apego a uma cosmogonia que faz do mercado e de suas leis uma força onisciente que tudo saberia, mas que tem no Estado o seu grande inimigo, o seu demônio e antípoda. Em última instância, é isto que está em jogo em todo esse esforço para publicar a incapacidade do Estado, a retomada do velho caminho do liberalismo exacerbado, vender a ideia de que só o mercado, sem política e sem Estado, o mercado sem contrapeso, o mercado como um dogma, só o mercado, como um Deus onipotente, deve prevalecer. Para os liberais e seus porta-vozes, é isto que está em jogo. Por trás dos ataques à Petrobras e à presidenta Dilma Rousseff está a tentativa da ressurreição do neoliberalismo no Brasil. Não está em jogo para os liberais transformar petróleo em mais educação, mais saúde, mais tecnologia, mais cidadania. Não está em jogo para os liberais submeter a sociedade. E concluo, os liberais querem menos sociedade, os liberais querem menos Estado. Os liberais querem mais e mais mercado, porque assim orienta o Deus mercado, o Deus da religião dos liberais. Era isso que eu tinha a dizer, senhor presidente, pedindo que seja dada devida publicidade nos meios de comunicação desta casa, inclusive na Voz do Brasil. Senhor presidente. Acato pedido de Vossa Excelência, próximo orador, deputado Zé Geraldo, mas antes um minuto, deputado Amauri. Senhor presidente, pela manhã nós tivemos uma audiência com o ministro Pezoini, junto com as centrais sindicais e outros parlamentares, para tratar da pauta dos trabalhadores, chamada pauta de maio. Hoje à tarde nós tivemos uma audiência específica com o ministro Pezoini para tratar de algumas questões e também da pauta dos servidores públicos. Nós estabelecemos com o ministro Pezoini, abrir uma discussão para discutir